também consegue, a partir do plano real, ter uma força política e vencer as eleições. Como é que a economia ali foi forte, né? Quer dizer, criou um plano com estabilidade, e aí ele, que vinha da academia, das universidades, ele acabou se colocando como candidato favorito e ganhou as eleições presidenciais. Depois, quando o governo do Fernando Henrique começou a trazer inflações altíssimas, de mais de dois dígitos, começou a ter um impacto negativo na economia internacional, impactando no Brasil, também Fernando Henrique Cardoso perdeu força no governo, e o seu candidato, na época, José Serra, perdeu o candidato Lula, que venceu as eleições, que até hoje ele fala por aí de que recebeu o país com uma inflação de 12%, desemprego de 12%. Quer dizer, o fator econômico também foi muito forte naquele processo de eleição. Assim como a eleição da Dilma em 2010, quando em 2009 o país tinha crescido 7%. Lula fez, em função do seu governo, da boa economia, da expansão dos créditos, da expansão do consumo, fazer a sua sucessora. Dilma, na administração Dilma, teve impacto por conta de instabilidade do mercado, por conta da chamada bolha imobiliária dos Estados Unidos, que acabou atingindo o Brasil. Não só o Brasil, mas os outros governos, inclusive, de toda a Europa e também nos Estados Unidos. E essa crise de 2008 acabou se refletindo no segundo governo da Dilma Rousseff. Veja bem, quando a Dilma vai para a sua reeleição, o país está com dificuldades econômicas de fechar a receita, as contas estavam negativas, a economia não crescia, e ela resolveu distribuir subsídios, fazer desoneração fiscal, e isso piorou ainda muito mais no seu segundo governo. E trouxe, gente, uma queda de 4% do PIB. Aí é muito difícil um governo segurar 4% da queda do PIB. 2015, 2016, 3% da queda do PIB. É uma situação muito difícil. Você perde popularidade, apoio governamental, então você caminha para uma situação muito difícil. E aí, como nós já discutimos aqui, há o elitismo nesse país, há todo um jogo de interesse, de poder, e a Dilma Rousseff acabou sendo afastada da administração. O país, de 2016, com a saída da Dilma, enfrentou uma movimentação, viu, André, política fortíssima. Isso que a gente quer discutir hoje aqui também. De 2016, no ano de 2016, tivemos eleições municipais. Eleições municipais em 2016, já com a saída da Dilma do governo. Em 2016, o grande discurso de 2016 era: não queremos papo com a política tradicional. Temos que apostar no novo, alguém fora da política, fora os caciques. Queremos a negação da política tradicional. E naquele ano de 2016, o país elegeu um Dória em São Paulo, um Calil, por exemplo, em Belo Horizonte.
com Crivella no Rio de Janeiro, pessoas distantes da política tradicional. Isso aconteceu em várias prefeituras estratégicas do país. E essa onda continuou. E em 2018, essa onda foi lá para cima. E nessa onda se elegeu o atual presidente, o governador do Amazonas, o governador de Minas, o governador do Rio de Janeiro, que até foi cassado, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Rondônia, de Roraima. Esse discurso da renovação dos quadros políticos, renovação da política. Por quê? Porque a economia, naquele momento, e a política estavam em frangalhos. Há um descrédito altíssimo da classe política e a economia brasileira com desemprego de 13%, inflação de quase 2 dígitos, rombo nas contas públicas, o país não cresce. Então a sociedade deu um grito naquele momento, apostando no diferente, apostando no novo, apostando em quem estava ali, se colocando como contra qualquer experiência administrativa, né, dos caciques, né, das lideranças. Mas, depois de 2020, o cenário começa a mudar. Na eleição de 2020, 2016, só 40% de quem pretendia uma reeleição foi reeleito. O restante não conseguiu sua reeleição. Em 2020, 70% dos prefeitos que foram para a reeleição conseguiram a sua reeleição. Por quê? Porque nesse período aconteceu a pandemia. A sociedade brasileira começou a refletir como eu vou colocar pessoas nas administrações municipais sem experiência, nesse momento, nesse caos, nesse país em frangalho, e pessoas morrendo. A cabeça do eleitor mudou. E aí você vê no Rio de Janeiro a volta do ex-prefeito lá no Rio de Janeiro, a volta de um prefeito que tinha saído há muito tempo lá em Belém. Então, muitos exemplos, reeleição de quase todos os administradores das capitais que concorreram à reeleição. Então, houve uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, aí nós temos que analisar. Será que vai chegar até as eleições de 2022? Essa mudança de um voto mais conservador, não querer mudar o que já... Para vocês refletirem sobre esse movimento na política brasileira nas últimas 3 décadas e como é que a política e a economia andam juntas, né? E mais do que isso, nesses últimos anos, nessas últimas eleições, né, tanto de 2016 como 2018 e agora em 2022, um outro elemento entra fortíssimo para balançar a cabeça do eleitor, ou para reproduzir um sentimento cultural brasileiro, que é a questão da pauta dos costumes. Hoje se discute se o governo deve ou não deve determinar o que é família, qual é a melhor forma de família. Hoje se discute se deve ou não deve, a mulher deve ou não deve ter direito ao aborto. Hoje se discute se deve se misturar ou não Deus e a administração pública, o Estado. Então são pautas que estão vindo desde 2016, essa força da religião, na definição de agendas governamentais fortíssimas. Então, quer dizer, tem também esse elemento. Recentemente, vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, teve uma eleição na Inglaterra. Inglaterra, 10 anos sem crescimento econômico, desemprego altíssimo.
sem perspectiva a curto prazo de melhorar a vida do povo. E o que aconteceu? Teve eleições na Inglaterra, para o parlamento, para a escolha do primeiro-ministro. Sabe qual foi o partido mais derrotado nas eleições da Inglaterra? O Partido Trabalhista, que é oposição a quem estava no governo, que faz oposição a quem está no governo hoje, e naquela época também. Ou seja, uma perspectiva que ninguém achava aconteceu. O Partido Conservador, que estava no governo, um governo que não cresceu, um governo ruim, um governo de indicadores sociais baixíssimos, conseguiu eleger mais parlamentares na história das eleições na Inglaterra. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o fator dos costumes foram determinantes naquelas eleições. O cara passando fome, mas ele tinha raiva de ver um africano morar na Inglaterra. Ele preferia morrer de fome em vez de dizer, olha, vamos acolher os africanos. Não, não queremos acolher africanos. Não, vamos melhorar a economia para vocês? Não, eu prefiro dizer o que o Estado deve determinar com relação à família, o que deve ser a família. Homem, mulher, eu devo determinar, o Estado deve determinar. Quer dizer, mesmo numa situação muito adversa, a pauta dos costumes que tem a ver com a liberdade individual de cada um de nós. Eu tenho que ter minha liberdade para dizer de que forma de família eu tenho que constituir. É isso? Qual vai ser meu caminho no sentido religioso? Se devo crer ou não devo crer? Essa é uma liberdade minha. Não. O fator do preconceito, a pauta dos costumes foram determinantes no resultado das eleições na Inglaterra. E é por isso que tem alguns políticos que possuem altos índices de aprovação por conta de pautas como essas. Então, além do fator político, econômico, tem esse fator cultural. No Brasil, nos atuais governantes, ninguém criou o elitismo, o patriarcalismo, uma sociedade violenta e excludente. Mas garanto para vocês, muitos que estão no governo hoje, no poder, se alimentam disso para continuar mandando. É isso. Obrigado. Então, senhores, essa foi a apresentação do nosso analista político. Eu agradecer a presença de todos. E também quero avisá-los que o espaço aqui está franqueado para vocês fazerem as perguntas e dúvidas que tiverem aí nas suas cabeças. A gente tem perguntas, né? Perfeito? Eu vou fazer uma pergunta que me despertou durante a apresentação para ver se vocês se inspiram, tá? Você estava falando durante a apresentação, e essa é uma coisa que nós, professores de economia, tentamos sempre dizer para os alunos, que a economia é uma das ciências mais amplas que a gente tem, porque a ciência econômica tem a ver com tudo. A economia tem a ver com cada pedacinho da vida da gente. E, claro que com
os aspectos políticos também não poderia ser diferente, né? Você fez aí um breve resumo de como a conjuntura econômica tem influenciado o processo eleitoral no Brasil, né? Mas eu queria relacionar um pouco essa questão da vinculação da economia com todas as coisas com aquele aspecto político mais amplo que você estava falando logo no começo, que a política não é só o processo eleitoral. O processo eleitoral é só o que está na ponta. E é claro que é o que fica mais evidente, porque é o que a gente relaciona a política realmente. Então, eu gostaria de te perguntar o que você acha que pode ajudar os futuros profissionais de economia, principalmente, mas também os futuros profissionais de outras áreas, os jovens universitários que a gente tem hoje aqui. O que pode ajudar esses futuros profissionais a participar do processo político com mais intensidade? Que essa é uma forma da gente devolver para a sociedade aquilo que a gente está recebendo, estudando numa universidade pública. Como é que a gente pode incentivar esses jovens a participarem desse processo político como um todo? Olha, uma pergunta interessante, muito interessante mesmo. Isso me faz lembrar, recentemente eu escrevi uma cartilha para o Comitê de Combate à Corrupção, e nessa cartilha a gente discute justamente isso, o voto consciente. Olha, Carlos, esse papo de voto consciente, se fala muito, mas a gente não sabe o que é o voto consciente. E eu posso explicar um pouco para vocês, para entenderem um pouco dessa pergunta da professora André. Votar consciente, gente, é votar no bem comum, é votar com o interesse da sociedade. É isso que é o voto consciente. Quando você tem ética na política, significa que a classe política está trabalhando para o bem comum. Quando você tem uma política sem ética, significa que uma classe política está trabalhando para os seus próprios interesses. Isso é que define muito claro a questão da ética na política. E o voto consciente, que é o voto objetivando o bem comum, esse voto consciente tem que ser dado na hora de votar. Mas, para que você tenha noção da importância do seu voto, do voto consciente, você precisa fazer um acompanhamento, uma análise do momento. Você tem que saber, por exemplo, a vida do seu candidato ou candidata. Você tem que saber o que ele já fez. Você tem que saber o que ele pensa sobre a universidade, sobre a questão da saúde, da educação. O que ele pensa com relação a isso? Outro fator, qual o partido que ele é filiado? Porque o partido que ele é filiado identifica ele. Ou ele é social-democrata, ou ele é socialista, ou ele é liberal. Né? Você tem que saber qual o partido que o seu candidato ou candidata, né, possuem filiações. Outro fato assim, interessante é saber qual é ou quais são as atribuições do cargo que ele está disputando. Ou seja, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, o que faz um senador, o que faz um governador e um presidente da República, são as atribuições. Até porque, para que um candidato a deputado estadual, ele não apareça na televisão dizendo que vai asfaltar a rua, vai construir um hospital, e na verdade não são atribuições de um deputado estadual. E quando o candidato a deputado estadual, por exemplo, aparece na televisão dizendo que é o maior amigo do candidato a governo, isso está errado. Ele é, na verdade, fiscal
dos atos da administração do Poder Executivo. Ele é o fiscal do governador. Ele não pode se apresentar como o melhor amigo do governador. Isso está desmerecendo o cargo. Então, veja bem, tem que saber a vida do candidato ou da candidata, né? O que eles pensam sobre vários temas importantes para a sociedade, conhecer o seu partido político, as atribuições do cargo em disputa, saber se as promessas que estão sendo lançadas têm efetividade, serão efetivas, porque no Amazonas tem Manaus Digital, metrô de superfície, Nova Veneza, tantas coisas já foram anunciadas aí, até uma universidade aí e não saiu do papel. Então tem que saber, de fato, se aquelas propostas são verdadeiras. O outro fator assim, importante, André, é saber quem está financiando o candidato. Quais são os grupos de interesse que estão por trás daquele candidato? Um outro fator interessante, até porque esse candidato pode reproduzir os interesses econômicos de financiadores que estão por trás dele. O outro fato interessante é conhecer a legislação eleitoral, pelo menos minimamente, saber o que é o voto majoritário, o que é o voto proporcional, o que é quociente eleitoral. Nós estamos numa universidade, acho que está na hora a gente se participar disso e buscar conhecer isso aí. Voto majoritário é voto dado ao governador, ao presidente, ao prefeito, ao senador da República. Vence quem tem mais votos. Se o governador tiver mais votos, se o candidato a governador tiver mais votos que o outro, leva. Se o senador tiver mais votos que o outro, leva. Chamado voto majoritário. Voto proporcional. Voto proporcional é dado aos deputados estaduais e deputados federais. Nem sempre o mais votado leva, porque depende de fatores de cálculo para se alcançar o chamado quociente eleitoral. Então, um partido político pode alcançar o quociente eleitoral, e quando ele alcançar o quociente eleitoral, quem vai ganhar a vaga é o mais votado desse partido. E tem situações em que o segundo mais votado desse partido não ganha vaga, mas um outro, que também fez quociente eleitoral, ganha vaga, mas com a votação menor do que o segundo colocado desse partido. Por isso que é a regra, nem sempre o mais votado leva. E o que é o quociente eleitoral, Carlos? O quociente eleitoral é o seguinte: o que são votos válidos? É o voto na legenda do partido ou na forma nominal, num candidato. Ou seja, eu vou votar num partido, não quero votar em nenhum candidato, vou votar na legenda desse partido. Ou então, eu vou votar num candidato. Então, votos válidos são a somatória dos votos dados na legenda partidária e em candidatos de forma nominal. Ou seja, pode ser que para deputado estadual no Amazonas, nas eleições de 2022, tenhamos 1 milhão de votos válidos. Porque todos os candidatos que disputaram, nós somos os votos deles, mais os votos de legenda, vão dar 1 milhão de votos válidos. 1 milhão de votos válidos se divide pela quantidade de cadeira em disputa. No caso da Assembleia, 24. Então se divide 1 milhão por 24. Aí vai dar uma média, não chama-se quociente eleitoral. O partido que atingir essa média, seja a somatória de todos os votos dos candidatos do partido atingir essa média, o mais votado daquele partido leva a vaga. Então, voltando à pergunta da Andréa, uma forma de participar da política de forma mais intensa é votar de forma consciente. Mas para conseguir votar de forma consciente é necessário o engajamento, saber o que está acontecendo,
conhecer a regra, conhecer os candidatos, conhecer as propostas e mais do que isso. Se tiver condição de promover discussões, de debates em torno dos candidatos, em torno dos nomes, é o ideal. E o ideal, e mais do que o ideal, se vocês quiserem participar da vida política, não só da política popular, daquela política do dia a dia, da associação de moradores, né, do condomínio, em ONGs, em uma causa importante, mas quiser participar das eleições, né, das eleições institucionais, é interessante se filiar no partido político, discutir assuntos importantes da sociedade, até porque nesse país os partidos são fechados, é um elitismo grande. Tem famílias controlando partidos políticos nesse país. Por quê? Porque vai para o partido todos os anos, para todos os partidos, depois eles dividem, proporcional ao número de votos e de representantes na Câmara dos Deputados, vai R$ 1 bilhão todos os anos para os